No dicionário, a palavra introvertido destaca o significado voltado para si, mas nada tem a ver com antissocial, tá? Enquanto isso, extrovertido significa voltado para fora. Mas o que diz a psicologia sobre esses dois tipos marcantes de personalidades? Como funciona o cérebro de cada um? Tem ainda aquela pessoa que combina essas duas dimensões, como dizia o psiquiatra suíço Carl Jung? Ninguém é puramente extrovertido ou puramente introvertido. Será? Para entender tudo isso, a gente recebe o psicólogo Paulo Siqueira, nosso querido Paulinho. Seja bem-vindo, meu amor. Boa tarde. Obrigado, Léo. Estou bem. Obrigado. Tudo certo? Vocês. Tudo ótimo. Tudo certo. Antes da gente começar essa polêmica, que hoje super eu fiquei polêmica, assim né? pensando, eu sou isso ou sou aquilo? Falou, esse aqui eu sou. Não, esse aqui eu também sou. Dá um Fiquei negócio, confusa. né? Dá um... Quem sou eu? Quem sou eu? Exato. Então nós temos aqui dois atores e eles vão falar um pouquinho sobre as personalidades. Então eu vou chamá-los aqui e você de casa vai fazer o seguinte: fica observando e anota aí, de repente, as suas características para no final de tudo isso você saber. Boa. Você decide Bom. o que você é. Pode ser? Por favor, sejam bem-vindos. Por favor, se apresente para a gente. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Meu nome é Diego. E eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ser um pouco mais introvertido. E ao contrário do que as pessoas pensam, ser introvertido não é ser uma pessoa tímida. Eu consigo me expressar naturalmente, eu consigo conversar naturalmente, mas eu gosto de ser uma pessoa um pouco mais reservada, eu gosto de ficar mais em casa, curtir o meu momento sozinho. E eu também sou uma pessoa que me conecto com o mundo através da visão. Eu não gosto muito que as pessoas toquem em mim e eu costumo observar muitas coisas e analisar bastante tudo que eu faço na minha vida. Isso de alguma forma se reflete na minha questão profissional também, porque quando eu vou iniciar um projeto, eu penso muito bem para iniciar qualquer coisa, até para falar eu penso bastante. Então eu penso bastante para iniciar um projeto, para começar a desenvolver um projeto. Gente, assim como o Diego, tô aqui já. Sou uma pessoa também muito discreta, assim, sabe, gente? Falo pouco, falo baixo, tudo mentira. O extrovertido é exatamente o contrário, né? A gente fala muito, gesticula. Cheguei aqui, gente, eu tô o melhor amigo de todas as câmeras, tá? A equipe inteira, já chamei para um churrasco lá em casa. Porque a gente chega no ambiente, a gente quer fazer amizade, a gente quer, assim, colocar pra fora essa energia de vida. A gente tem normalmente uma facilidade, né? De se expressar, de chegar num ambiente e realmente, assim, se sentir à vontade. Eu acho que pro extrovertido, nós somos muito brincalhões, a gente tem essa necessidade de passar essa energia e de estar sempre em conexão com as outras pessoas, né? Isso pra gente é muito natural. Acho que a gente faz de uma forma bem à vontade mesmo, bem livre, né? E é isso, né? Alegria o tempo inteiro, tem essa necessidade de conviver com pessoas de uma forma bem coletiva e de se expandir. Não gosto de chegar no ambiente e não aparecer. O nosso negócio é assim, chamar atenção. Você entendeu? Maravilhoso. Muito legal isso. Obrigada. Eu quero que vocês fiquem atentos à pauta para ver se na vida real vocês se assemelham com tudo isso mesmo ou não, tá? 100%. Espera, vamos ver. Vamos ver, será? Gente, é muito bom, não é? Acho que eu não preciso falar nada, eles foram perfeitos. Exato, que legal foram perfeitos. isso. Muito interessante, porque Então, assim, ela vamos falou, lá. ela falou do extrovertido. Mas o extrovertido não necessariamente é aquela pessoa que precisa ser o centro das atenções, correto ou não? Correto, É meio que perfeito. natural, assim, ser É extrovertido? natural. Quando a gente fala desses traços, a gente está falando de traços de personalidade, que é natural da pessoa. E achei muito interessante até quando ele falou que o fato dele ser introvertido, por exemplo, não quer dizer que ele é tímido, que ele é vergonhoso. Porque timidez e vergonha, a gente está falando de um outro campo, que às vezes pode até estar relacionado com uma fobia social, que não tem a ver com o traço da personalidade, porque o traço da personalidade é natural dela. É aquilo que como ela se abastece. Um introvertido, quando ele sai, quando ele vai para uma festa, um grupo de amigos, ele gosta de estar com as pessoas, mas aquilo suga a energia dele de uma forma que ele precisa chegar em casa, ele precisa ficar quieto, ele precisa relaxar e falar, vou assistir uma série, ler um livro, vou meditar. O extrovertido, ele vai sair cansado do trabalho e falar, gente, vamos para um happy hour, vamos fazer as coisas. Por quê? Porque a energia dele é com as pessoas. Ele gosta de se abastecer, é assim que ele descansa. Então a energia dele é assim.
quando eu falo, por exemplo, para as pessoas que eu sou introvertido, todo mundo, não é possível que você é introvertido, você é comunicativo, você fala bem. É porque eu tenho realmente uma facilidade de comunicar. Se você dá um microfone para mim, para falar com um monte de pessoas, eu vou falar, botar aqui na TV tranquilo. Agora, depois que acaba, eu preciso do meu canto, eu preciso ficar sozinho, eu preciso daquela escuridão, porque é minha forma de me abastecer. A pessoa, quando ela é extrovertida, ela também pode, com certeza vai ter aquela facilidade para falar. Mas depois que ela termina de falar, ela vai para a galera, né? Então, assim, ela gosta de estar com as pessoas. Então, é a forma de trabalhar que nenhum ou outro está errado ou certo. É simplesmente a forma de ser natural de cada um. Boa. E isso Perfeito. pode mudar? Por exemplo, posso nascer de um jeito, isso pode modificar, ou isso faz uma questão assim, eu tenho que modificar por causa do meu trabalho, ou não? É algo que pode ser natural? Vamos lá. Uma coisa muito interessante até que você falou no começo, quem começou esse estudo foi o maravilhoso Jung, né, da psicologia analítica, do qual é a minha abordagem, e ele sempre dizia assim, não existe uma pessoa que é 100% introvertida e uma pessoa que é 100% extrovertida. Vamos imaginar aqui que o extrovertido está aqui, nesse extremo, e o introvertido está aqui. Eu estou aqui no meio. Nós temos tendências. Então eu estou aqui no meio, então às vezes eu tendo mais para cá, ou eu tendo mais para lá. O fato de eu ser extrovertido não quer dizer que eu sou 100% extrovertido. Eu vou ter algumas características introvertidas. Existem vários estudos, até da neurociência, que foram feitos com bebês, que alguns bebês, quando com alguns estímulos externos, esses bebês às vezes ficavam mais assim, afastavam desse estímulo. E alguns outros bebês se aproximavam desse estímulo. Ou seja, uma pessoa que ela é extrovertida, ela tem menos sensibilidade aos estímulos externos, ou seja, aquilo não atrapalha ela. Então ela precisa daquilo. Então ela tem uma necessidade dopaminérgica. Então ela precisa que as pessoas, isso mesmo, então ela precisa do estímulo. Numa reunião, por exemplo, se uma pessoa extrovertida ela vai fazer uma reunião, ela pergunta para o amigo antes, ela fala, o que você acha disso? O que você acha daquilo? O introvertido não. O introvertido ele vai pensar com ele mesmo, ele vai analisar, ele vai falar. Aí entra na pergunta que você falou, né? Eu peguei todo esse contexto pra gente falar assim, se a pessoa ela pode começar de um jeito ou de outro. A gente tem que lembrar que a personalidade é algo natural. Às vezes a pessoa ela nasce em um ambiente onde ela tem a sua natureza extrovertida, mas às vezes é uma família assim muito rígida. É uma família que você tem que se comportar e às vezes aquela natureza ela vai sendo ali reprimida. E às vezes quando ela sai para o mundo, ela percebe que ela pode extravasar e às vezes sem acompanhamento, às vezes ela vai extravasar demais, porque a natureza dela grita para isso. Então acho muito interessante a gente entender que nós temos uma natureza de personalidade, que a gente pode trabalhar com ela. Então assim, eu sou uma pessoa introvertida. Eu gosto de ficar mais no meu canto. Mas às vezes eu tenho que entender que eu vou ter que me socializar. Eu vou ter que ir até as pessoas, porque aquilo é necessário, às vezes para um trabalho, às vezes eu vou ter que aprender a confiar nas pessoas, a liberar mais um pouco as minhas emoções. O extrovertido, ele vai ter que entender que às vezes ficar quieto é importante, que a solitude é importante, que ele não precisa depender tanto das pessoas para poder fazer com que sua vida aconteça. Então assim, às vezes as pessoas acham que mudam. Pode ser que durante a vida você tenha esses trajetos, né? Até por causa de... A gente não pode ser rígido, mas a gente tem que entender qual que é a nossa natureza para hoje. Porque a gente tem a nossa natureza. A gente tem a nossa natureza. Não tem como a gente alterar isso. A gente pode melhorar, modificar de alguma certa forma. Exato. Mas a nossa essência tá ali mesmo, né, Paulo? Não tem como a gente mudar isso. Porque a tua natureza de ser agrada. O que você faz. Então assim, se você perguntar para uma pessoa que é introvertida, o fato dela ficar no cantinho dela, aquilo não incomoda, não faz mal para ela, incomoda o extrovertido que tá vendo ela daquele jeito. Agora, aí quando entra, por exemplo, na timidez, na vergonha, isso sim é trabalhado, porque isso não tem a ver com personalidade. Exato. Como grosseria também, Exato, por exemplo. a grosseria. Sim. É um exemplo muito legal, né? Estamos aqui nós três, vocês não me conhecem, né? A Abby é introvertida, você é o extrovertido. E eu chego aqui, gente, tudo bem, tudo mais. Aí saio, aí você, que é o extrovertido, chega pra Abby e pergunta aí, o que você achou dele? A Abby vai falar, introvertida.
Ah, ele parece ser legal, mas assim, eu preciso mais tempo para conhecer ele. Eu preciso, né, esperar. Aí o Léo, não gostei dele não. Você viu o jeito que ele chegou aqui? Né? Porque o extrovertido, ele é impulsivo. Ele faz e depois pensa. O introvertido não. Primeiro ele pensa. Ele é mais analítico. Ele é mais analítico. O introvertido, ele pensa sobre os seus projetos. Ele analisa os seus projetos. Às vezes ele se trava demais e nem começa. Mas quando ele entra num projeto, ele vai. O extrovertido é ótimo para incentivar as pessoas para entrar num projeto e ele começa um projeto. Mas ele tem uma facilidade para acabar no meio. Para não terminar. Não aguenta. Não aguenta. Então, assim, quando a gente começa a entender essa natureza é muito legal, porque, a gente começa a se conhecer e dar uma virada na chave. E a gente vai entendendo até colocar os nossos limites, aquilo que faz e não faz bem pra gente. Outra coisa importante, a gente começa a se relacionar melhor com a outra pessoa, principalmente num relacionamento a dois, numa família, porque às vezes você é o extrovertido ali e você precisa entender que a tua natureza, o teu modo de ser não é igual ao do teu companheiro e da tua companheira, e que o teu companheiro, a tua companheira, às vezes ele vai precisar daquele momento mais quietinho, que às vezes numa conversa ali, que você dá as tuas respostas, as suas palavras de cara, ele não tem essa natureza, não adianta você pedir para ele responder de cara, da forma espontânea que você dá, porque ele precisa analisar, ele precisa pensar e tá tudo bem. Os dois podem aprender um com o outro a forma de ser e é muito legal isso. Os dois podem ser tão melhorar. Colérico, né? Exato. Mas isso tem a ver também? Aí a gente entra no... Porque, vamos lá, esse daí é o temperamento, né? Daí são temperamentos que não entra tanto em... Entra, obviamente, em personalidade. Mas quando a gente estuda, por exemplo, a tipologia da personalidade, que é o estudo do Jung, quando a gente fala de introvertido e extrovertido, ele só é a pontinha do iceberg. Porque daí tem vários tipos de introvertidos e vários tipos de extrovertidos, né? Então tem o extrovertido sensação, enfim, tem vários aqui que se eu for nomear, a gente vai ficar aqui 10 horas. Tem muitos tipos. Tem vários tipos. Porque eu tava analisando isso e fiquei pensando, né? Todo mundo quando me vê fala extremamente extrovertida. Mas eu até fiquei olhando e falei, eu acho que eu sou ambivertida. É isso mesmo, sim, né? Isso. Porque eu amo estar em sociedade, amo ouvir pessoas, histórias, isso me dá um prazer, uma energia, enfim. Mas eu dou tudo para chegar na minha casa e ficar quietinha, ler o meu livro, ficar em silêncio. E aí é possível? Claro, mas isso é uma característica introvertida. Né? Porque o introvertido, ele não é antissocial. Ele é social. Só que o Jung até ele dá um exemplo que eu gosto muito, que é assim, imagine 2 tanques de gasolina. O tanque de gasolina do extrovertido, ele é grande, né? Então cabe bastante gasolina. Do introvertido é pequena, é menor, mas não quer dizer que ele não vai fazer. Ele vai fazer. Mas é diferente. Sabe aquele negócio assim que você tá, minha bateria social parece Eu ia falar exatamente essa palavra. Eu sou exatamente isso. É a mesma coisa. Eu sou... Eu chego em casa, eu quero ler o livro para as pessoas. Eu sou extremamente extrovertido. O que você está dizendo agora? Eu sou inquieto, eu não paro, eu vou ligando uma coisa a outra, eu saio de um lugar, quero ir para outro, eu tô em casa, quero fazer coisa, eu tô fora, quero fazer outra coisa. Sim. E eu tenho muito essa característica, que realmente, às vezes prejudica demais a minha vida, não só minha vida pessoal em relação a relacionamentos, porque as pessoas, quem tá do meu lado não entende. Desliga ele, por favor. Desliga, que é um problema, né? Então tudo tem o seu lado bom e ruim, né? Bom, né? Tudo. E o legal é você olhar para si, se conhecer e você abraçar as tuas potencialidades da tua personalidade e as tuas vulnerabilidades. E entender que você não vai ser 100% aquilo da tua vulnerabilidade, né, daquilo que te falta, mas você pode trabalhar aquilo para às vezes complementar algo que pode ser bom para a tua vida, que pode ser bom para o outro. E o que é importante, gente, não se rotular. Não se rotule assim, sou introvertido, extrovertido, se conheça. Entenda quais são as suas tendências. Você tem uma tendência natural, legal, vou trabalhar para isso. Mas não é para se rotular, eu sou introvertido, não sou... Não, gente, isso é se colocar numa caixinha pequena demais, porque nós somos seres humanos que tem um universo gigante dentro da gente, pra gente se limitar a uma nomenclatura tão pequena, né? Mas nos ajuda a ter uma compreensão melhor de si e do outro. Com certeza. Eu vou chamá-los aqui de volta, o Diego e a Marcela, porque eles falaram ali muito bem o que cada um é. E aí a gente foi explanando, aumentando, sem rotular, mas vocês se sentem como? E aí, Di? Com certeza eu sou uma pessoa introvertida.
Introvertido. Muito introvertido, né? A gente estava conversando ali nos bastidores antes e eu percebi que eu tenho bastante essa característica. O que é até um pouco irônico, né? Porque eu sou ator, sou cantor, mas ainda assim eu tenho essa característica muito forte em mim. Que bonito. É que isso. não tem nada a ver de criar uma persona, um personagem, né? Mas Não tem eu nada a ver. até a gente estava conversando, né? E primeiro foi engraçado porque eles chegaram tão naturais do jeito deles que eles se encaixaram perfeito. Quando ela chegou, ela falou: "Oi, você que é o psicólogo?" Falei, é extrovertida. Mas assim, eu até comentei com ele, a Meryl Streep. Ela tem, né, ela tem uma personalidade introvertida e é uma atriz assim renomada. Bill Gates, por exemplo, ele é introvertido também. O próprio Jung, que trouxe para nós essa teoria, ele era introvertido. Então assim, a personalidade não nos limita. O que limita pode ser os rótulos, mas a personalidade nossa não. E você, Mar? Eu achei interessante essa questão dele falar que mesmo sendo extrovertida, a pessoa pode sim, de repente, ter um comportamento mais recolhido, né? Porque eu me sinto assim. Mas se eu estou em coletividade, eu tenho vontade realmente de, né, estar assim o tempo todo em atividade, colocando essa energia para fora. Mas a gente também se sente à vontade num momento mais acolhedor, uma coisa mais quietinha em casa. Então talvez é interessante perceber que você não precisa se classificar dentro de uma caixinha, né? Nessa ou nessa, né? Perfeito. Então muito bacana. Muito bom. Maravilhosos, muito obrigada, viu? Sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Imagina. Paulinha, adorei. Eu amei também. Esse assunto é maravilhoso. Eu também adoro, acho. muito legal. Eu amo essa praia da personalidade. É E incrível. se descobrir é algo tão incrível, né? É uma virada de chave na sua vida, de leveza para você e para o outro. É maravilhoso. É maravilhoso. É para você e para o outro, é bem isso. Pra gente entender quem tá do nosso lado também e respeitar Por isso né? que cuidar de si, olhar para si não é egoísmo. Nunca é egoísmo. Nunca, né? Porque se expande, né? Isso vai pro outro. Maravilhoso. Boa, muito bom. Obrigada, viu, meu Eu amor? que agradeço, Fabi. Obrigado, Léo. Você de casa, aproveite para segui-lo na internet. Ele vai dar vários recados para você. Vai confundir a sua cabeça, mas vai. isso é necessário. Com peruca ou não, às vezes, né? É confundido, deixa você doidinho. @psipaulosiqueira e www.psipaulosiqueira.com. Isso. Beijo. Muito bom. Beijo.